prazo para a regularização da situação do título de eleitor se encerrou nesta segunda-feira. Os eleitores que não realizaram a regularização ainda têm uma última chance de regularizar sua inscrição eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta terça-feira que deve cancelar mais de 5 milhões de títulos eleitorais de pessoas que faltaram às 3 últimas eleições sem apresentar nenhuma justificativa ou pagar as multas necessárias. Na área de cobertura da TV Todo Dia, um total de 85.871 eleitores precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. O levantamento mostra que a maior incidência de irregularidade se concentra entre os jovens de 25 a 29 anos, faixa etária que lidera os números de ausentes em todos os municípios analisados. E se você perdeu o prazo e está com o título irregular, nós viemos até o cartório eleitoral para te dizer como ficar quite com a Justiça Eleitoral. Para aquele eleitor que deixou de votar em 3 eleições consecutivas, para que ele pudesse comparecer no cartório, pagar a multa e regularizar. O eleitor que não fez isso, ele está com o título cancelado agora. Então, ele não consegue fazer nenhum ato para o qual ele precisa de quitação eleitoral. Então, é importante que ele regularize, porque futuramente ele pode precisar do título regular para se matricular em faculdade, para fazer empréstimo em instituições públicas, então, para tirar passaporte. Então, é importante que ele regularize. O eleitor que não compareceu, que teve o título cancelado, ele consegue regularizar ainda. Ele consegue entrar no e-título, pagar a multa eleitoral e fazer uma revisão no título dele. Com isso, ele fica com o título regular e ele pode votar na eleição do ano que vem. O eleitor consegue regularizar pela internet, se ele já tiver a biometria feita. Ele entra no site do TSE, serviços eleitorais, autoatendimento ao eleitor, ele consegue pagar a multa e fazer a revisão do título dele tudo online. Se o eleitor não tiver biometria, é importante que ele compareça no cartório. O cartório tem atendimento marcado. Se não conseguir agendar, a gente atende também, só esperar um pouquinho. A faixa etária com maior número de ausentes é, em sua maioria, composta por jovens. Muitos tiraram o título de eleitor durante a pandemia e, por isso, não têm a biometria coletada. Para esse grupo que lidera o número de ausências, Letícia dá uma dica para a regularização. É importante que esse eleitor jovem, que fez o título na época da pandemia, que não tinha biometria e não tem ainda, é importante que ele compareça, venha aqui, faça a coleta da biometria, fica regular, fica tudo certinho e ele pode usar esse título, inclusive como comprovante, como documento de identidade. Em Americana, dos 182 mil eleitores aptos, 7.027 não votaram nas últimas 3 eleições. Destes, 6.743 ainda precisam se regularizar. Em Campinas, com 885 mil eleitores aptos, 38.325 estão em situação irregular, sendo que 36.694 ainda não buscaram a regularização. Em Sumaré, entre os 203 mil eleitores aptos, 10.289 não votaram nas últimas eleições. Desses, 9.898 ainda precisam se regularizar. Em Nova Odessa, dos 46 mil eleitores aptos, 1.223 não compareceram aos últimos 3 pleitos. 1.169 ainda precisam se regularizar. Já em Limeira, a cidade tem 219 mil eleitores aptos, com 9.327 em situação de irregularidade. Desses, 8.963 precisam se regularizar. Em Paulínia, com 87 mil eleitores aptos, 2.234 não votaram nos últimos 3 pleitos. 2.108 seguem irregulares. Em Piracicaba, dos 315 mil eleitores aptos, 16.626 não compareceram às últimas 3 eleições. 16.054 ainda não regularizaram a situação. Por fim, Santa Bárbara do Oeste, com 138 mil eleitores aptos, 4.424 não votaram nos últimos 3 pleitos e 4.214 seguem pendentes. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.